Mas antes, tem notícia séria que eu quero trazer aqui para vocês. A gente vai atualizar a situação em Peruíbe, onde mais de 400 pessoas estão em abrigos após as enchentes que atingiram a cidade essa semana. Você vem acompanhando as notícias aqui nos nossos telejornais ao longo dessa semana. A cidade foi bastante afetada e vamos até lá saber como está a situação com o Jean Sgarbi. Olá, Valéria. A gente veio até o Jardim Caraguava, um dos mais atingidos aí pelas fortes chuvas e um dos que ainda permanece com o problema da enchente. Além aqui do Jardim Caraguava, a gente tem problemas no Jardim Ribamar e no Jardim das Flores. A boa notícia é que a água aos poucos começa a escoar. Só que a situação, como a gente pode ver aqui, ainda é muito crítica. A água escoa, mas ainda atinge as casas em diversos bairros. Em alguns pontos aqui do próprio Jardim Caraguava, a água chega até mesmo no peito. Nas imagens do nosso cinegrafista Ademir Orfei, aqui nessa rua onde a gente está no cruzamento, ainda dá para ver que as casas estão com água ali muito próxima e entrando em algumas, e o pessoal continua tirando pertences. Isso porque aqui, nesse ponto que a gente está, a água começou a escoar agora pela manhã, ou seja, as pessoas conseguem voltar à casa agora para poder aí retirar alguns pertences que sobraram mesmo após as fortes chuvas. Você vê a imagem aí da senhora com dois cachorrinhos, inclusive falando sobre resgates, né, a gente tem 463 pessoas acolhidas em 3 abrigos diferentes e 60 animais que foram resgatados e são cuidados por equipes das zoonoses aqui de Peruíbe nos abrigos, né, para os quais eles foram encaminhados. Como eu falei, a escoação, né, a variação da maré dificulta um pouco o escoamento da água, mas já começou a escoar. Em alguns bairros a situação está até um pouco melhor, só que aqui no Caraguava a situação ainda é um pouco difícil. A boa notícia, não há previsão de chuva, hoje o dia está bem ensolarado e de acordo com os moradores a maré está baixando e já eu mostro por quê. De acordo com a Defesa Civil, também foram registrados pontos de deslizamentos aqui, mas em pontos rurais. Em nenhuma casa foi atingida e não teve maiores problemas. O maior problema realmente foi a chuva, que caiu 263 milímetros em 24 horas, o que era esperado para o mês todo, 236 milímetros, ou seja, foi muita água. A situação de emergência permanece aqui em Peruíbe para poder ter os recursos necessários da prefeitura para ajudar essas pessoas e são 15 médicos veterinários nos abrigos para poder auxiliar também os pets. O Fundo Social de Solidariedade ainda precisa de doações, vai trabalhar também no fim de semana, das 8 da manhã, desde manhã até as 5 horas da tarde, o dia inteiro, e quem puder realizar doação, produtos de higiene, cobertores, alimentos não perecíveis ajudam muito. Nesse outro lado aqui, o Ademir vai mostrar para a gente, os moradores falaram que eles sempre percebem e eles notam que a água começa a escoar quando essa rua aqui começa a baixar a água. Você vê que nesse ponto onde eu estava, a água ainda está cheia, só que nesse outro ponto, inclusive comércios fecharam aí por 3 dias, não puderam funcionar exatamente porque a água tomou conta, né, do espaço, e agora os comerciantes tentam aí fazer o rescaldo, né, limpar todo o local para poder reabrir e funcionar, porque 3 dias, ainda mais agora no fim de ano, quando o movimento é muito maior, é muito importante para que esses comerciantes possam voltar aí a trabalhar. Valéria, eu volto com você aí no estúdio, uma situação muito triste aqui em Peruíbe, mas que aos poucos vai se normalizando com esse escoamento da água, até porque, de acordo com a Defesa Civil, não há previsão de chuvas significativas para os próximos dias e essa água deve baixar junto com a maré. É com você aí, Valéria. E ainda bem que a chuva deu uma trégua, né, Jean? Obrigada pelas informações. A chuva agora deu uma trégua, a água começou a baixar e as pessoas vão retornando para as casas para ver o que sobrou, né, dos móveis, dos eletrodomésticos, as roupas. E agora a situação começa, né, a melhorar um pouco mais para os moradores, mas muitos deles ainda estão em abrigos, precisando aí das doações, principalmente de roupas, produtos de higiene pessoal, de limpeza. Nesse primeiro momento, a situação bem difícil porque choveu muito na cidade de Peruíbe. Os moradores estão até acostumados, né, com as enchentes ano a ano, mas esse temporal foi muito forte e ainda muitas regiões, muitos bairros ainda estão debaixo d'água.